Iniciamos este segundo día de las terceras jornadas de la Red de Archivos Literarios Latinoamericanos. Estamos muy contentos de recibirlos y en este caso voy a presentar primero a Evelina Heusel. Es doctora en Teoría Literaria y Literatura Comparada de la Universidad de San Pablo. Es profesora titular de Teoría de la Literatura de la Universidad Federal de Bahía e investigadora del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Coordina el proyecto interinstitucional Red de Investigación en Archivos Literarios y el proyecto integrado El Escritor y sus múltiples migraciones. Fue presidente de Abralic entre los años 1998 y 2000 y es miembro de la Academia de Letras de Bahía y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Bahía entre el 2022 y el 2025. Claro que cuenta con muchas publicaciones a cargo y en esta oportunidad la vamos a escuchar con acervos de escritores bahianos, concepciones literarias diseminadas en el archivo Judith Grossman. Bienvenida. Buenos dias a todos. Falarei em português, me desculpem, mas... E agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar participando desta jornada. E a minha apresentação estará ligada a uma pesquisa que está sendo desenvolvida a partir do projeto CNPq, Rede em Arquivos, em teoria, em pesquisa de arquivos literários. É um projeto interinstitucional, né? O professor Reinaldo Marques participa, também Ellen participa, Reinaldo é coordenador adjunto, tem uma coordenação adjunta também no Rio de Janeiro, Fundação Casa Rui Barbosa. Ellen, professora Ellen, também participa, e Francisco também, não é? Ellen é coordenadora, é assessora adjunta do projeto, justamente com o Henrique, que faz doutorado também lá na UFMG. Então, são 4 instituições: Universidade Federal da Bahia, UFMG, Fundação Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e Cefet, Belo Horizonte. Antes desse projeto, houve um outro projeto que se chamou Acervos de Escritores Baianos. Esse projeto encerrou em 2022, foi de 2017 a 2022, a pandemia provocou 2 prorrogações, e tanto nos acervos de escritores baianos quanto na rede de pesquisa são 2 escritores baianos, professores, ex-professores do Instituto de Letras, com uma produção muito relevante, muito vasta, e eu vou falar da produção de Judith Grossman, que Judith Grossman, ela não era baiana, ela vem do Rio de Janeiro. Em 1966, passa a morar em Salvador, aposenta-se em 1990, e foi Judith que, além de uma vasta produção literária, ela era teórica, crítica, falarei dela também como arquivista, e deixou uma obra assim, muito significativa do ponto de vista da literatura brasileira, e deixou arquivo tanto no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, como na Fundação Casa Rui Barbosa. Então, o material que eu vou trabalhar, eu vou pular a contextualização que eu tinha feito desse material e desses escritores, e vou começar falando já no fundo memorialístico de Judith Grossman, e me aproprio de 2 expressões dela que se encontram nas cartas que eu estou analisando e que se encontram na Fundação Casa Rui Barbosa, no Arquivo Museu de Literatura Brasileira, Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, ela
envia essas cartas para doar a grande maioria da sua documentação à Fundação Casa Rui Barbosa. Então, são 14 cartas, eu vou me referir a algumas delas. E essa expressão, dezenas de preciosidades e uma paixão, são palavras de Judite, que eu retirei. Dezenas de preciosidade se encontram em um romance dela, se referindo ao seu acervo. E uma paixão, ela diz por que ela está doando o seu acervo. Então, são palavras de Judite que eu vou tentar ler aqui. Durante a execução do projeto Acervo de Escritores Baianos, um dos principais objetivos foi o tratamento arquivístico e a digitalização do arquivo acadêmico elaborado pela professora e escritora Judite Grossman. A constituição desse acervo foi acompanhada pelos professores que integravam o recém-instalado setor de Teoria da Literatura da Universidade Federal da Bahia, disciplina introduzida nos currículos de letras em 1966 por Grossman, que chegara a Salvador, vindo do Rio de Janeiro, e esta construção se efetivou até a aposentadoria da docente em 1990. Quer dizer, eu acompanhei, eu fui aluna de Judite Grossman, e em 71 eu passo a integrar o setor de Teoria da Literatura com duas outras colegas. O arquivo foi rigorosamente montado no sentido de registrar minuciosamente a história da teoria da literatura no Instituto de Letras da UFBA e de outras disciplinas criadas por Grossman na mesma época. Os documentos oficiais que circulavam nas diversas instâncias do Instituto e da universidade, como departamentos, colegiados, reitoria, pró-reitorias, como comunicações internas, criação de disciplinas, ementas, projetos de pesquisa, criação do curso de mestrado em 1976, podem ser acessados a partir desse gesto de uma professora arquivista que sempre pensou o futuro e empenhou-se em registrar a memória da instituição, mas, principalmente, a sua própria trajetória acadêmica. Diante dos inúmeros classificadores de A a Z preservados nos armários das salas de teoria da literatura, revelava-se também a pulsão arquivística de Judite Grossman, uma expressão utilizada por Henrique Vieira, que tem estudado muito e colaborado bastante com esses projetos, imprimindo seu desejo de registrar, guardar, deixando como legado um vasto arquivo de documentos oficiais capazes de atestar e testemunhar a sua profícua atividade acadêmica e o funcionamento da instituição. Quem acompanhou a construção desse arquivo pela docente, como as professoras que constituíam naquele período a equipe de teoria da literatura, sabe que nenhum documento poderia ser retirado da disposição estabelecida pela professora. Tudo deveria estar rigorosamente no seu lugar, obedecendo à ordem estipulada pela professora arquivista, a da cronologia. Com a finalização do projeto Acervo de Escritores Baianos, o arquivo acadêmico de Judite foi transferido para o espaço Lugares de Memória da UFBA, onde se encontra já a coleção Judite Grossman, constituída pelos livros da biblioteca pessoal da professora, escritora, doado antes de sua aposentadoria em 1990, além de diversos originais, artigos, conferências, livros de teoria da literatura ainda inéditos. Inclusive, um desses livros aí foi publicado já depois do nosso projeto, que é o Guerra e Paz do Discurso Literário, organizado por Henrique e Antônia. Todavia, o Fundo Memorialístico de Judite Grossman é também composto pelos acervos depositados no Arquivo Museu de Literatura Brasileira da Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, doados também pela própria escritora ainda em vida. E é sobre esta documentação que me detenho a partir de agora, analisando um conjunto de 14 cartas
por meio das quais Grossman encaminhava o seu acervo à direção do Arquivo-Museu. Estas cartas, com muita exuberância, revelam o desejo obsessivo de ordem da escritora, observado anteriormente, além de sua potência arquivística, uma vez que seus textos literários também se constituem como formas de arquivamento. São depositários de rastros, resíduos, fragmentos de textos de variadas procedências da cultura, inclusive de sua própria produção ficcional, teórica crítica, ficcionalizando ainda a constituição de seus acervos. Tanto aquele situado no Instituto de Letras, na Bahia, como no Arquivo-Museu, conforme referência explicitada em um de seus romances, Nascida no Brasil, romance, nas páginas 259 e 260. As cartas têm, assim, uma função protocolar, anotando e especificando detalhadamente dados de cada remessa de documentos, as dezenas de preciosidade. Judith Grossman fala isso no seu texto Nascida no Brasil, página 260, que estiveram sendo enviados pelo correio via SEDEX ao Arquivo-Museu. Todas as cartas são datilografadas. Às vezes, observa-se alguma anotação manuscrita à margem ou no final da página, e são endereçadas à doutora pesquisadora Eliane Vasconcelos, que dirigia a instituição na época da doação e hoje integra também, como coordenadora adjunta, o projeto Rede de Pesquisa em Arquivos Literários. Impressiona o detalhamento das informações contidas nessas cartas, as quais trazem até a especificação do tipo e da cor de cada pasta na qual os documentos eram acondicionados para a remessa pelo correio, confirmando-se, por essa via, o obsessivo desejo de ordem, desejo esse que se espalha também através da ficção, tecida por um potente fio temático a traduzir a concepção grossmaniana da capacidade que tem a literatura de ordenar o mundo, ou talvez reordenar o mundo. Além disso, elas comprovam a pulsão arquivística de Grossman, sempre preocupada em escrever seus traços naquilo que produz, como testemunho do seu amor pela literatura. Isto é, cito, é uma carta aí de 22 de novembro, carta pequena, como testemunho da sua paixão, como ela declara. Os originais foram preservados como testemunho de uma paixão, de acordo com a autora, do que foi a criação destas obras, e destinadas aos scholars, teóricos e críticos em geral, com ênfase nos fenomenologistas e geneticistas do texto literário. Carta de 22 de novembro de 1994. O tema do amor percorre a ficção de Grossman como uma vertente temática. A sua concepção da arte e literatura é um ato de amor, caracterizando o labor poético-artístico como uma oficina amorosa. Em Meu Amigo Marcel Proust, romance, este texto tem a singularidade de ter sido todo escrito em um shopping center em Salvador. Ela todo dia se deslocava para um shopping barra, sentava em uma mesinha e escrevia, está até aí o livro, Meu Amigo Marcel Proust. Inclusive, durante muitos anos ficou uma marca de caneta em uma na mesa onde ela escrevia, porque ele sentava sempre na mesma mesa e escrevia, e aí deixou a marca, escapuliu, né? E a marca ficou lá. Então, em Meu Amor, Marcel Proust, ela diz: amor, energia nuclear, atômica, única capaz de transformar mulheres e homens com sua força subvertora. E logo adiante ela continua: o amor é a minha matéria-prima, por sua vez, realimentado pelo meu trabalho, o que equivale a dizer que o trabalho é a matéria-prima do amor. Constata-se assim
que sua produção compõe uma rede de escritas, engendrando múltiplas e variadas conexões, interconectando ficção, teoria, crítica e cartas. Além do objetivo protocolar de catalogar de forma rigorosa a documentação que está sendo doada, as cartas apresentam um aspecto inusitado em relação a esse tipo de documento. Possuem um teor oficial, vez que são encaminhadas a uma instituição para cumprir burocraticamente uma função, a de doação. Todavia, nos textos também são inseridas reflexões históricas, teóricas, críticas sobre o processo criativo dos originais que estão sendo doados, expondo os bastidores da criação de cada original. Mais do que isso, estampam o julgamento de valor da escritora sobre sua própria obra. É como se cadernos de trabalho e dossiês não fossem suficientes para exibir e atestar o labor da criação de uma escritora do século XX. Das 14 cartas, enumerando e registrando a heterogeneidade dos documentos, 6 delas apresentam em letras maiúsculas uma seção denominada, aí vocês podem ver nas cartas, porque memorial e testemunho desta entrada, às vezes apenas memorial desta entrada, ou então memorial desta entrada. Outras vezes, testemunho da autora, né? A carta de 10 de outubro, por exemplo, encaminha inúmeros cadernos constando os manuscritos de 9 histórias de Pátria de Histórias, novíssimos contos brasileiros, e cadernos do manuscrito de Nascida no Brasil Romance, além das versões datilografadas deste livro. No memorial e testemunho desta entrada, Grossman, mais uma vez, esclarece a sua decisão de preservar esses originais e os cadernos de trabalho. Essa decisão resulta do propósito de explicitar, sem quaisquer reservas e o mais verdadeiramente possível, o que é o processo de criação de um escritor literário do século XX. No final da carta, a escritora emite seu próprio julgamento e juízo de valor sobre Nascida no Brasil e sobre 2 outros textos, os primeiros que foram depositados no Arquivo Museu ainda em 1992. E para esses ela não fez, na época, não encaminhou nenhuma carta assim, mas depois ela encaminha explicando a entrega dos originais, não é? Então é o romance Clario e Crimes do Cotidiano, proclamando que essas 3 obras, ou seja, Nascida no Brasil, Clario e Crimes, com essas 3 obras, chega-se ao próprio coração do acervo JG, Judith Grossman, não é? Sendo essas minhas criações culminantes e minhas verdadeiras aulas magnas, para as quais me preparei praticamente desde o berço e da mais tenra idade. Carta de 10 de outubro. Percebe-se aí o caráter peremptório de um sujeito criador que obstinadamente quer incentivar, seduzir e direcionar a recepção de sua própria obra. Um pai que não quer abandonar os filhos, oferecendo aos leitores nominalmente referidos nas cartas, já vimos, escola, teóricos e críticos em geral, com ênfase nos fenomenologistas e geneticistas. Em outra carta, ela diz que o trabalho, que ela oferta todo o seu trabalho à crítica genética, denominando os estudiosos da crítica genética como bravos estudiosos, né? Então, ela procura seduzir também, me lembra um pouco o Guimarães Rosa. Como também leitores do futuro e especialistas em literatura comparada, né? A questão do juízo de valor e do gosto volta a aparecer em carta de 1º de novembro de 1994, encaminhando estudos teóricos e críticos disseminados através da obra teórica, como temas de teoria da literatura, 3 tipos de poética, guerra e paz do discurso literário, crítica literária como o lírico e o épico em Jorge de Lima. A carta expõe diversos temas da teoria da literatura desenvolvidos em aulas, livros teóricos e também na sua obra ficcional,
como relações entre o particular e o geral, o sistema literário, gosto e juízo de valor, originalidade, além de tecer as relações entre sua atividade crítica e pedagógica com sua ficção, indicando, inclusive, uma metodologia capaz de entrelaçar a dinâmica intertextual de sua produção literária, teórica e crítica, a da literatura comparada. Cito: "Pôde falar de mim falando de outros escritores, dos quais salto exatamente para a originalidade, como escapa um filho de sua fonte. Não há um nome sequer nesses trabalhos que não esteja firmemente inserido na minha obra de criação literária e que dela não indique uma genealogia. Terreno para a literatura comparada." Em carta de 18 de outubro de 94, em longo texto encaminhando ensaios de crítica em diversas revistas, vasto material de sua fortuna crítica, comprovantes de participação em júri, homenagens recebidas, Grossman volta a afirmar na seção Memorial e Testemunho Crítica Literária que os trabalhos de crítica literária indicam, na maioria dos casos, uma certa genealogia de minha própria obra literária. Carta 18 de outubro. Na rede de escritas grossmaniana, esta genealogia parece também tecida em textos ficcionais, destacando-se, por exemplo, Cantos Delituosos, romance, que estampa o acervo de leituras da personagem Amaryllis, Máscara, de Judith Grossman, nesse texto. Então, citam, aí são citados Kafka, Pessoa, Shakespeare, Lautréamont, Rimbaud, Antônio Nobre, Whitman, e como também em meu amigo Marcelo Proust, ela cita a vertente, não é? A sua genealogia nas artes plásticas, Marcel Duchamp, Calder e Andy Warhol. As cartas analisadas imprimem uma imagem bastante nítida do perfil de Judith Grossman, que ela quer projetar para o futuro de seus leitores, mobilizando e entrelaçando o seu saber em diversas áreas: teoria, crítica, criação, pedagogia e arquivística. Ela diz isso em uma das cartas. A isso, precisamente, eu chamo de liberdade. Ser um escritor com formação, detentor de um saber e de um juízo. Se a organização de um arquivo é um exercício de poder de quem organiza, Grossman parece ter querido, intencionalmente, dar visibilidade e imprimir este seu poder, imbuída da pressuposição de que o seu saber pode também sobreviver em sua multifacetada produção discursiva e nortear não apenas leitores do futuro, mas o próprio saber literário do futuro. Seria isso um gesto de arrogância literária, categoria proposta pela própria Judith para pensar a literatura como a linguagem das linguagens, e ela como a escritora dos escritores? Por que Judith, tendo vivido tantos anos na cidade de Salvador, onde realizou sua trajetória acadêmica, produziu sua obra ficcional, não doou o seu arquivo à UFBA? Porque a grande parte do material relacionado ao processo criativo das diversas obras, como cadernos de trabalho, dossiês, sua fortuna crítica, textos que escreveu em diversas revistas nacionais e estrangeiras, foram depositados no Arquivo Museu, uma das instituições mais importantes e conceituadas, situadas em uma grande metrópole, disseminadora de cultura, frequentada por muitos intelectuais, cidade onde o mercado editorial suplantava o de Salvador, Bahia. Seria arquivo-museu, instituição de alto nível, como diz o personagem, senhora Gattaz, né, de nascida no Brasil, que é também uma escritora e professora universitária que chegou do Rio. Seria, então, a fundação uma salvaguarda para que as dezenas de preciosidade testemunhassem uma paixão e que, para o seu desejo de sobrevivência após a morte, se realizasse mais plenamente em um espaço que certamente poderia lhe conferir maior visibilidade e prestígio do que a Biblioteca do ILUFBA, que ela cita também no livro, né?
teria sido aquele pacote lacrado, depositado no Arquivo Museu em 23 de setembro de 92, contendo os originais de Clario e Crimes do Cotidiano, considerados por Grossman o coração do acervo e verdadeiras aulas magnas, os deflagradores da iniciativa de depositar a maior parte do seu fundo memorialístico no Rio de Janeiro, a carta de 1º de outubro, ao descrever o longo processo da trajetória do livro, que lançou a escritora em uma travessia quase intransponível, e é dramatizado em um outro texto seu, outro romance chamado Filhos da Ditadura, que trata do tema de um plágio, não permitiria conjecturar se teria sido esse plágio, na vida real, o elemento deflagrador desse processo de doação ao Arquivo Museu? Como compreender a dispersão realizada intencionalmente por Grossman nos seus acervos, quando em outros momentos a ameaça de dispersão foi algo avassalador, como no momento em que a coleção Judith Grossman corria o risco de ter seus livros espalhados em consequência da incorporação da Biblioteca de Letras à Biblioteca Central da UFBA. Ciente de que uma biblioteca está tecida, uma rede de trabalho, desenvolvida ao longo de sua atividade profissional como docente, teórica, crítica, escritora, e que a biblioteca pessoal é um lugar de memória, afetos e prazer, Grossman estremecia diante do esfacelamento do seu acervo bibliográfico, ameaçado de ser distribuído no labirinto das estantes em decorrência da incorporação da Biblioteca de Letras à Biblioteca Central. O firme e contundente posicionamento da professora arquivista diante dessa iniciativa foi crucial para que a direção da Biblioteca Central concordasse que as bibliotecas pessoais de escritores permanecessem em espaço separado e não se submetessem a essa dispersão. Hoje, os diversos acervos de escritores baianos estão localizados no espaço Lugares de Memória, anteriormente já referido. Então, para finalizar, pular aqui, qual o papel do arquivista ao tratar de um acervo tão minuciosamente organizado pela própria escritora? Quais as transformações que sofre esse acervo documental ao ser transportado do espaço da Casa do Arconte para o espaço institucional do Arconte Institucional? Tanto no projeto Acervo de Escritores Baianos, como na rede de pesquisa em arquivos literários, a decisão tem sido preservar a ordem estabelecida pela escritora, seguindo o seu ardente desejo de arquivar-se. Ao término do projeto Rede de Pesquisa em Acervos Literários, essa documentação que ficou dispersa em lugares tão distantes, Bahia e Rio de Janeiro, estará enredada através de um acesso que poderá ser compartilhado independentemente do local no qual está depositada a documentação. Realizar-se-á, então, independente da intervenção da escritora Judith Grossman, a conexão de todos os seus arquivos. Bueno, entonces ahora seguimos con la siguiente presentación, que está a cargo de Marcos Antonio de Moraes. Es profesor de literatura brasilera en el Instituto de Estudios Brasileros de la Universidad de San Pablo. Coordina el Núcleo de Estudios de Epistolografía Brasilera en Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, bolsista de productividad en investigación. Investiga las relaciones entre memorialismo y literatura a partir del abordaje de la epistolografía en Brasil. Cuenta también con varias publicaciones a su cargo. En esta oportunidad presenta Política da Boa Vizinhança, cartas de intelectuais e de instituciones culturais dos Estados Unidos ao polígrafo Mário de Andrade. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todo mundo.
quando nós fomos recebidos de manhã pela professora Helena, ela mencionou uma questão que é central num projeto como esse, relacionado às redes, né, que é o desafio de superar fronteiras institucionais, fronteiras internas e internacionais. Nesse sentido, eu acho que um congresso tão bonito como esse, tão importante em termos de difusão de ideias, de reflexões sobre o arquivo, pressupõe um convívio multilinguístico. Esse é um desafio grande de um projeto como esse, e nós estamos engajados também nesse desafio. Então, nesse sentido, eu gostaria de ler a minha apresentação em português, assim como eu tenho dificuldades para compreender o espanhol em muitos momentos, talvez vocês também tenham dificuldade para me compreender, mas nós teremos vínculos fortes, que são o conhecimento em torno dessa rede. Então, muito obrigado, professor Helena e professor Reinaldo, por me chamar para esse evento, para reencontrar meus colegas e conhecer outros colegas engajados nessa luta em torno dos arquivos. O meu arquivo é um arquivo de cartas. A correspondência de Mário de Andrade é uma das mais expressivas no Brasil do século XX, não só pela sua quantidade, mas pela sua potência reflexiva. Mário de Andrade legou-nos uma extensa obra, abrangendo literatura, crítica literária, crítica musical, crítica de artes visuais, estudos de folclore. E de seus livros destacam-se a poesia de vanguarda de Paulicéia Desvairada e a prosa experimental de Macunaíma. São as grandes obras do Mário de Andrade. O espólio, quer dizer, o arquivo do Mário de Andrade, encontra-se preservado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Compõe-se de uma biblioteca de 17 mil volumes, uma valiosa coleção de artes visuais e mais de 32 mil itens do arquivo, que reúne documentação pessoal, intelectual, profissional, fotografias, textos em periódicos, e tem um destaque muito grande para essa série correspondência, que reúne as 7 mil cartas que ele recebeu. Essas cartas só vieram a ser conhecidas em sua integralidade a partir de 1995, atendendo uma disposição do testamento do Mário, que foi uma carta por mão dele, em que ele dizia o seguinte: toda a minha correspondência, sem exceção, deve ser fechada e lacrada pela família para ser aberta depois de 50 anos depois da minha morte. Essa determinação, de caráter que exibe um código ético, almeja preservar a intimidade de seus correspondentes. Muitos são os exemplos. Ele risca palavras das mensagens que ele recebeu, ele suprime trechos, e mesmo, um caso exemplar, ele transcreve uma carta que ele recebeu, tirando os nomes e jogando fora a carta. Nessas intervenções, vigora um forte senso moral, aliado ao sentido de compromisso com o legado histórico da vanguarda modernista no Brasil. Ao mesmo tempo que Mário de Andrade validava a importância dessas cartas para a modelagem da história do modernismo, ele considera as cartas como uma forma espiritual de vida. É assim que ele designa as cartas, uma forma espiritual de vida. E também causava-lhe mal-estar supor que elas pudessem futuramente ser difundidas. Em uma carta de 43, a um jovem jornalista do Rio de Janeiro, Mário considerou que as cartas, que devia ser, aspas, devia ser proibido a mostra pública de cartas particulares por lei governamental. E escreve: declaro solenemente, em estado de razão perfeita, que quem algum dia publicar as cartas que possuo, ou cartas escritas por mim, seja que a intenção for, é filho da puta, infame, canalha e covarde. Não tem noção da própria e da alheia dignidade. No ano seguinte, em contrapartida,
realçando essa ambivalência por ele vivenciada, Mário autoriza a publicação das cartas que ele havia recebido da Cecília Meirelles, a poeta, poetisa. E ele expressa, contudo, o seu incômodo quando autoriza que sejam publicadas as cartas que ele mandou para a Cecília. Ele vai dizer o seguinte: sinto um pudor incontestável de ver devassadas as coisas íntimas que me dizem por cartas, por dedicatórias, por conversas. Não sou norte-americano, não vivo a vida para anúncio. Mas se Cecília Meirelles deixa e você quer, eu deixo e quero no caso. Mário raramente fez cópias das próprias cartas. Elas, portanto, espalharam-se em muitas partes do Brasil, Europa, Estados Unidos e na América Hispânica. Correspondeu-se, por exemplo, com intelectuais e artistas radicados no Uruguai. Entre seus interlocutores contam-se Caia Façoca, Pedro Valdez, Maria Vermiller, Mário Alfredo Ferreiro, Carlos Nizeri, o pintor, Francisco Curtilang. De fato, é uma boa correspondência de Mário de Andrade com os uruguaios, que foi matéria da dissertação de uma aluna minha, a Regiane Matos. Em 1958, 13 anos depois da morte de Mário de Andrade, o poeta Manuel Bandeira empreendeu uma primeira publicação em livro das cartas que o amigo com quem se correspondera durante mais de 20 anos. Atualmente, quer dizer, a primeira edição é de 58, e atualmente nós temos mais de 40 volumes de cartas de Mário de Andrade. 40 volumes é realmente muito expressivo, né? Edições preparadas por vários correspondentes. Aqui são os últimos 2 volumes da coleção Correspondência, que saíram no ano passado. Mário Oswaldo de Andrade e Mário e Murilo Rubião, contista do Rio de Minas Gerais. Né? Uma coleção. São 40 volumes. Contudo, ainda há muita carta do escritor a ser localizada em arquivos e publicada. Essas mensagens, em geral, extensas, muito extensas e substanciosas, uma delas, em termos de exemplo, tem 60 páginas e foi endereçada a uma discípula, uma estudante, né, com quem ele teve uma situação de formação. Né? Então, fica evidente que essas cartas não se configuram como meros gestos de cordialidade. Na verdade, elas são espaços de discussão artística e intelectual. Elas iluminam a emergência e a consolidação de projetos dele, pessoais, e projetos coletivos no campo literário modernista e na política brasileira. Nessa prospecção que eu fiz na correspondência de Mário de Andrade, há um destaque expressivo para algumas cartas que vieram provenientes dos Estados Unidos, começando em 1930. Né? Essa documentação inédita, ainda não explorada em seu conjunto, apresenta-se como um extensivo mapeamento das relações intelectuais e literárias que o escritor brasileiro entreteceu com os Estados Unidos. Divisa-se nas cartas que eu recuperei o funcionamento das engrenagens da política da boa vizinhança, expressão cunhada por Hoover, eleito presidente dos Estados Unidos em 28, e que o plano refletia o movimento de aproximação dos Estados Unidos, mormente durante a Segunda Guerra Mundial, em direção a nomes representativos da vida literária e da política cultural no Brasil e em outros países das Américas. Mário de Andrade certamente distinguia-se no espaço letrado brasileiro em razão de sua literatura, como também da sua atuação institucional. Ele dirigiu o Departamento de Cultura, foi professor da Universidade do Distrito Federal, etc. O posicionamento político de Mário de Andrade, amplamente difundido na imprensa, repudiando o fascismo e o nazismo, azeita seguramente a vinculação com os Estados Unidos, visto em sua alardeada defesa de uma posição democrática. Nos Estados Unidos, embora, como se sabe, mascarou fortes empuxos imperialistas. As cartas dirigidas a Mário de Andrade entre 41 e 43, aqui é uma relação com os
correspondentes do de Andrade nos Estados Unidos, são duas partes, aqui, na frente também, depois eu vou voltar a elas, né? As cartas dirigidas a Mário de Andrade entre 41 e 43, provenientes da Pan American Union de Washington, com a assinatura de Carlos Seeger, no posto de chefe do Departamento de Música, exprimem em seu conjunto ações dos Estados Unidos em vista da formalização de intercâmbios culturais no continente. Algumas dessas missivas exibem no próprio timbre a orientação do órgão. Vou ler o timbre de uma das cartas, é o seguinte: a União Pan-Americana é uma organização internacional mantida pelas 21 repúblicas americanas no intuito de promover entre as mesmas entendimento e amizade mútuos, cooperação comercial e paz. Esse é o slogan dessa American Union. A União Pan-Americana, segundo o seu diretor, queria fundar um departamento de música e propunha-se a estimular e promover a produção musical em todos os países conectados. Eu vou ler aqui, vou mostrar para você uma das cartas em que aparece aí o que eu vou ler agora. Esse departamento, aparece aqui no terceiro parágrafo, tem em vista converter-se num centro de informações sobre música, compositores e atividades musicais de todos os países da América. Assim, se propõe a formar uma biblioteca especializada sobre temas de música latino-americana e também uma discoteca, colecionar músicas impressas latino-americanas e contribuir à difusão da música na América Latina por todas as Américas. Mário de Andrade, diante de um projeto tão ambicioso, reage com estranhamento à ironia, anotando a lápis azul na margem esquerda da carta, ao lado desse parágrafo, só? É muita coisa. Então, um pouco de desconfiança dessa chegada norte-americana nas Américas. Patenteia-se nessa carta a face cultural da política da boa vizinhança e seu desígnio de fortalecer uma cooperação interamericana, idealizada em 1933 por Roosevelt. Na listagem que eu mostrei a vocês, nesse arruamento das cartas que vieram dos Estados Unidos por Mário de Andrade, divisam-se em 94 correspondentes, remetentes. Nomes de personalidades do campo editorial, da tradução, da literatura, da música, em particular da esfera universitária, assim como nome de instituições como museus, academias e federações. Merecem destaques nessa listagem as cartas de Melville Herkovitz, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de Northwest, William Berrien, professor de Literatura e Cultura da Universidade da Califórnia, Ralph Boggs, da Universidade de Carolina do Norte, que era o responsável pela ação de folclore do Handbook of Latin American Studies, e de Carleton Smith, que era chefe do Departamento de Música de Nova York, da Biblioteca Pública de Nova York. Cronologicamente, as primeiras cartas do conjunto giram em torno da tradução para o inglês de duas obras de Mário de Andrade. No final de 1930, o autor modernista negocia os direitos autorais da tradução de Macunaíma com D.B. Richardson, que era representante da companhia Ford em São Paulo e Buenos Aires, que era pai da tradutora Margaret Richardson Holdsworth. Em 1931, a própria tradutora escreve de Nova York a Mário de Andrade, firmando seu interesse em obter os direitos de tradução do romance Amar, verbo intransitivo, tendo já recebido dele a autorização para verter Macunaíma para o inglês. Da rapsódia, dificílima, todo mundo sabe quanto Macunaíma é difícil, Margarete já havia remetido a Mário um primeiro resultado do trabalho, a tradução de um capítulo, na expectativa de que ele o aprovasse. Mário não conservou, infelizmente, entre seus papéis, essa investida inicial na tradução de Macunaíma. Preservou, entretanto, em 6 laudas manuscritas,
um glossário, palavras, expressões, e o sentido de alguns provérbios colhidos ao longo do enredo, certamente com a finalidade de colaborar com Margaret. A versão de Macunaíma, como se pode imaginar, dada a sua complexidade linguística, cultural e narrativa, ia certamente se arrastando em dificuldades intransponíveis. A obra, como sabemos, molda-se em matriz experimental. Mário, em 1930, compartilha suas impressões com o Manuel Bandeira quando ele sabe desse trabalho de tradução. Ele vai dizer o seguinte: não creio que Margaret consiga reproduzir a essência poema heróico cômico do livro. Talvez o Macunaíma ganhe em inglês, porque, muito secretamente, o que me parece é que a sátira, além de dirigível ao brasileiro, em geral, sempre me pareceu também uma sátira mais universal ao homem contemporâneo, principalmente sob o ponto de vista da sem-vontade itinerante, dessas noções morais criadas no momento de as realizar, que sinto e vejo no homem de agora. Aconselhei desde logo o corte de alguns pedaços. Aliás, essa Margarete, será que ela entendeu o mais mínimo do livro? Isso que me assusta mais. A tradução do Amar Verbo Transitivo, assim, antecipa-se a Macunaíma. Em agosto de 1933, Mário transmite a Manuel Bandeira a notícia prazenteira, o aparecimento de Fräulein em inglês, edição Macaulay, nada menos. Da difusão e da repercussão crítica de Fräulein na imprensa, Fräulein está aqui, nos Estados Unidos, Mário colecionou em seu acervo algumas pequenas notas. O New York Times Book Review, em 1933, resume a história. Carlos cai vítima da sedução de Fräulein, cuidando em não assustar os leitores. Afinal, Elsa, a protagonista do romance, tinha sido contratada para iniciar sexualmente o jovem de uma abastada família tradicional de São Paulo. Uma crítica de publicidade, intitulada Brazilian Masterpiece, tece expansivos elogios ao romance. Um exemplar de Fräulein, no arquivo de Mário de Andrade, traz na sobrecapa, essa capa que a gente vê, vai mostrar agora, sugestões de outros livros da mesma coleção em que saiu Fräulein. Eu vou dar para vocês os títulos dos outros livros. Uma Noite com Nancy, O Amor de Tânia, Apartamento Hotel, Estranhos Íntimos. Os títulos evidenciam que os livros da série eram destinados a jovens leitoras, mulheres. Portanto, muito estranho que fizesse parte também o Fräulein. Mário de Andrade, ao ler os anúncios da obra, que traziam um resumo do enredo, estranha. Vai dizer o seguinte: a tradutora tinha me falado em pequenas modificações para que o livro fosse legível e vendável nos Estados Unidos. Parece, porém, que ela deformou muito certas coisas, e isso me traz meio divertidamente assustado. A tradutora tinha realmente comunicado a Mário que teria feito modificações no livro, na tradução. Inclusive, dizendo que teria remodelado o narrador e algumas descrições, acrescentado algumas descrições. Fräulein, o romance, ostenta de fato, em algumas páginas, um hilário exotismo inteiramente inventado por ela. Em uma dessas passagens, que eu quero voltar aqui, não vou ler, mas vou mostrar para vocês, pratos regionais de todo o Brasil amontoam-se na mesa de almoço da família aristocrática de São Paulo de uma forma inverossímil. Então, uns 15 pratos brasileiros todos juntos, da Bahia, do Sul, de São Paulo, tudo na mesma mesa em São Paulo. Mário, em carta de 34, a um parente, lamentou a intervenção da tradutora, que ele chama de traidora, né? No enredo da obra, inclusive inserindo um personagem novo, que, a seu ver, Mário,
significava a dispersão extraordinária do caráter psicológico da personagem. Na verdade, ela passa o narrador de primeira pessoa para terceira pessoa. Ela inverte, ela de fato reescreve o livro. O livro, Fraulein, no catálogo da Macaulay, teve algum sucesso, levando-se em conta que em 2 meses teve 2 edições. Mário recebe da editora, inicialmente, 2 exemplares e imagina alguma consolação com os dólares que, porventura, viesse a receber. Recebeu bem pouco, sabemos hoje. Na década de 40, estou acabando, já estou quase terminando também aqui. Na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, Mário de Andrade recebeu diversos convites oficiais para viajar aos Estados Unidos, resultando seguramente das políticas da boa vizinhança. Mário recusa sistematicamente os convites, explicando ao amigo Paulo Duarte o seguinte, vou ler aqui um trechinho. Os norte-americanos, nesses seus namoros interessados com o Brasil, acharam de namorar comigo também. Já é o 4º ou 3º convite, este de agora, de participar em um congresso afro-americano que vai haver no Haiti. E depois viajar com tudo pago, até avião, pelos States. Mas não vou, não. Paulo, estou decidido a não ir. Não vou por milhetas de razões. Antes de mais nada, não tenho vontade de ir. E isso basta. Em janeiro de 44, em carta a Manuel Bandeira, Mário de Andrade confidencia a razão mais profunda de suas recusas. Em relevo, seguramente, a questão racial, considerando, inclusive, as raízes africanas de uma parte da família do Mário. Nessa mensagem, o escritor envia ao amigo a versão de um poema em processo de escrita que, segundo ele, permaneceria inédito em livro. Ele diz, não convém, eu esculhambo os Estados Unidos. O sujeito lírico se desgosta da ideia de conhecer os Estados Unidos, afirmando no refrão do poema, No, I will never, never be in color-line land. Mário mostra-se hesitante em relação à fixação linguística dos versos, justificando a escolha pelo verbo ser e estar. Ele vai dizer, pus be, I will never, never be, por go, para indicar bem o que me horroriza é estar lá dentro. Explica a Manuel Bandeira a gênese do poema. A ideia nasceu da irritação que me causaram as várias recusas dolorosas aos convites de visitar os Estados Unidos. Não vou numa terra que tem a lei de Lynch. Daí nasceu uma sátira mal escrita. Eu vou finalizar o trabalho, sinalizando a potência dessa correspondência por exemplo, com a Knopf, a Blanche Knopf, que vai tentar contratar uma edição do Mário de Andrade. Ele aceita e depois recua. Né? Eu vou ler um trechinho de uma carta em que ele conta, depois da conversa com a Blanche Knopf, que seria a grande editora de Alfred Knopf, vai dizer o seguinte, Blanche partiu e longe dos olhos caí em mim. Cheguei a ficar com raiva daquela velha danada. Começou chovendo coisa para cima de mim. Veio cartinha dela, veio contrato, depois uma batelada de livros, por avião. Gastou um dinheirão, é milionária. Depois mais livros por navio. E agora, 3ª remessa por navio. E eu quem disse de ter coragem para assinar aquele contrato maldito. E o Brasil entrava na guerra. Escrevi dizendo que não podia assinar nenhum contrato agora porque estava com a decisão de dar toda a minha atividade presente a qualquer trabalho prático de combate ao nazismo e de cooperação com o meu país. É verdade, mas é recusa de coisa que aceitei. A essas horas, a carta já está lá, foi de avião. Talvez a resposta já esteja nos ares ou não venha nunca. É mais uma Yankee que vai falar por aí que brasileiro não tem palavra.
e não posso me livrar dessa consciência embrulhada de que não tenho palavra. Bom, vou fechar aqui um exemplo das reações do Mário com essa correspondência. Então, esse projeto Mário de Andrade dos Estados Unidos, correspondência, que eu realizo com subvenção do CNPq, pretende concretizar a edição fidedigna e anotada dos diálogos epistolares do Mário de Andrade com personalidades e instituições ligadas ao campo letrado dos Estados Unidos. Almeja, ainda, estudando detidamente a matéria, ampliar o conhecimento sobre a circulação de valores estéticos e conceitos antropológicos e ideologias políticas nas Américas nas décadas de 1930 e 40. Muito obrigado. Bueno, agradecemos entonces estas presentaciones y abrimos el espacio a preguntas para los dos profesores que presentaron en este momento. Buenos dias. Evelina, eu tenho uma pergunta. Você disse que está organizando o arquivo que foi organizado pela própria escritora. Foi isso que eu entendi. Ela organizou o conjunto documental como um todo, o arquivo inteiro, ou partes do arquivo? Veja, o arquivo de Judite, como eu disse, está em 2 lugares. Na Universidade Federal da Bahia, ela não, por exemplo, ela não mandou esse material organizado da mesma forma que ela mandou para a Fundação Casa Rui Barbosa. Então, na Fundação Casa Rui Barbosa, ela encaminhou todo o material, dossiê, caderno, originais, através de carta. Eu falei que eu analiso 14 cartas, mas, na realidade, são 23 remessas de pacotes que ela encaminha para a Fundação. Como é que é isso? Por exemplo, tem uma carta que ela tira 4 cópias dessa carta. É uma carta muito longa, vários itens, mais de 40 itens que são enviados através dessa carta. Ela, então, reproduz, tira cópia dessa carta e, assim, do lado, ela anota os itens que vão em cada remessa. Por exemplo, vão 3, 4 remessas, ou seja, pacotes, para a Fundação. Esse material chegou lá e ficou depositado sem estar à disposição das pessoas, estavam encaixados, em caixas ainda. Então, o que o nosso projeto Rede em Pesquisa está fazendo agora é justamente tirar esse material, tratar e digitalizar para disponibilizar para que ele seja consultado para pesquisas. Então, no caso, ela listou o material que estava encaminhando. Ela listava tudo, ela fazia listagens, cada carta, ela apresenta uma listagem. Agora, nessa listagem, ela coloca em, digamos assim, em pastas, e ela descreve o material que é feito a pasta, a cor da pasta, uau, entendeu? Então, por exemplo, como é um projeto em rede, né, nós estamos em Salvador, a coordenação do projeto está em Salvador, com coordenação também em Minas, e na Fundação Casa Rui Barbosa, nós temos que ter constantemente reuniões, né, com bons e excelentes conselheiros, como o professor Reinaldo, que tem uma experiência de mais de 30 anos de trabalhar com arquivo, né, e de lidar com arquivo. A minha experiência é de 2017 para cá. Então, nós, por exemplo, a decisão lá da Fundação Casa Rui Barbosa foi preservar a ordem, né, e nós concordamos com isso, e eles estão fazendo o seguinte: a pasta se torna, eles vão acondicionar em material apropriado e tudo, mas essas pastas serão também guardadas
para que o pesquisador possa ver também mais adiante como é que ela encaminhou Como dossiê, né? o material. Como Se dossiê. torna também um documento, né, de pesquisa, Obrigada. porque é impressionante. Obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, me parecieron muy interesantes porque son autores, Mario de Andrade por supuesto, pero a Judith Grossman aquí en Uruguay no la hemos leído realmente. A mí me gustaría saber, yo sé que son investigaciones en curso, las dos, ¿no? No han terminado los procesos de investigación, pero me gustaría saber si hay proyectadas publicaciones finales o por mitad de camino de cada uno de los estudios. No sé si el relevamiento de las cartas de Mario de Andrade, que se ve que son infinitas, en qué punto está, si hay proyectado algún estudio al respecto, al cual luego podamos acceder. Y bueno, y lo mismo con Judith Grossman, que me parece que es un tema que tendremos que abordar, porque es una autora muy interesante. Helena, uma pergunta muito instigante, né? Quer dizer, os projetos eles vão se desdobrando, né? No caso das cartas do Mário de Andrade, o meu projeto é publicar todas as cartas dele. São 2.000. Se ele recebeu 7.000, eu localizei 2.500 cartas. Algumas aqui no Uruguai, por exemplo, né? E isso é um projeto para muitos anos, né? Eu estou há 10 anos e faltam mais, certamente, eu comecei a preparar as edições dessa correspondência reunida, que deve durar mais certamente uns 15 anos. Ao lado dessas edições, vários pesquisadores têm publicado as correspondências recíprocas. Então, essa coleção Correspondência da EDUSP, o Mário de Andrade, publica os diálogos, e há um outro projeto, que é esse de publicar todas as cartas em termos cronológicos, desde 17 a 1945. Não sei se vai ser viável publicar isso em papel. Então, esse é um arquivo problemático, um arquivo à deriva, né? Um arquivo talvez hipermediático. Os arquivos também são arquivos, são sempre imaginários, né? Mas não deixou cópia das cartas, então é um arquivo disperso em muitos lugares, pelo mundo todo. Então, bom, o nosso projeto também em rede, né? Ele iniciou em 2023, então ele ainda está em andamento, mas assim, é um projeto que hoje nós temos 26 bolsistas e 14 professores participando desse projeto, porque são arquivistas, bibliotecários, tem Judite, mas tem também o arquivo de Eudásio, né, que nós estamos, então, tratando com 2 arquivos, que, inclusive, são bem diferentes. O arquivo de Eudásio, por exemplo, chegou na UFBA em 3 momentos diferentes, sendo que um desses momentos foi uma decisão assim, muito forte nossa, de retirar realmente o arquivo, por exemplo, a biblioteca e o imenso material de Eudásio Tavares, onde estava há 11 anos, desde a morte de Eudásio, em casa de uma filha, na beira da praia, e sem ser mexido. Então, vocês imaginam a situação desse arquivo como estava, né? Foram algumas situações que tivemos que ter, digamos assim, conselheiros com mais trato, assim, com mais experiência para nos acalmar, porque, inclusive, é uma família também. Judite, por exemplo, ela deixou tudo o que ela quer e ela só tem uma filha. Mas este outro, Eudásio Tavares, ele tem 6 filhos de 5 mulheres diferentes. Então, é uma situação assim que nós temos que lidar com muito jeito, entendeu? Com muito cuidado,
mas o resultado que, por exemplo, eu vejo hoje, principalmente no arquivo de Eudásio, que foi retirado desse depósito onde ele estava, na beira de uma praia, bastante danificado, e hoje, por exemplo, entro na biblioteca e já vejo a estante com os livros recuperados, o material sendo recuperado, é assim, fantástico. Entendeu? Então, estão em processo, ainda temos muito que andar com esse material, mesmo de Judite estando já tão organizado do jeito que ela enviou para a Fundação lá, Rui Barbosa, né? Mas tem que ser digitalizado, tem que ser. Então, é um projeto do CNPq, projeto que tem possibilitado exatamente bolsas até para iniciação científica mesmo, né? Para pesquisadores e em arquivo, em biblioteconomia. Então, é uma rede realmente que eu espero que dê certo no final, como tem dado até agora.